Olá, eu sou o professor Josimar Silva e nós vamos ter agora uma aula de permutação circular, tá bom? Vamos começar com um problema conforme a gente sempre vem fazendo mesmo. A gente pega um problema para abrir a ideia, tá? Para começar a ideia, servir de gancho. O problema é o seguinte, de quantas formas 4 pessoas, A, B, C e D, podem se sentar em uma mesa circular? Tudo bem? Eu vou explicar a regra do jogo. Eu acho que para quem nunca pegou nenhum problema parecido com esse, quem nunca viu nada parecido, vai ter um pouco de dificuldade de entender o que significa quantas formas, o que é que caracteriza cada agrupamento. Vamos lá, passar para esse quadro aqui. Eu tenho aqui uma possibilidade, pessoa A, B, C, D. Eu quero mostrar para vocês que é o seguinte, em se tratando de permutação circular, todas essas 4 configurações são equivalentes. Elas são idênticas, tá? Por quê? Essa daqui pode ser obtida a partir da primeira por meio de uma rotação, tá? Então, se eu for fazendo rotações, no caso aqui de 90 graus, for fazendo rotações, eu obtenho cada uma dessas configurações, tudo bem? Então, essas configurações são consideradas configurações idênticas e, portanto, são consideradas como uma única maneira, como uma única forma. Então, estou definindo para você o que vem a ser o significado daquela palavra forma no enunciado, tá? Então, isso aqui é uma maneira somente. 2 maneiras são distintas quando houver, pelo menos, uma diferença entre quem está à direita, um elemento à direita do outro. Por exemplo, aqui, deixa eu colocar uma situação. Eu vou fixar aqui o A, eu posso, ainda mantendo o C em frente ao A, eu posso trocar o B e o D de lugar. Pronto. Troquei o B, a pessoa B e a pessoa D de lugar e eu tenho uma configuração diferente. Antes, quem estava à direita, a pessoa A está sentada aqui, tá? Obviamente, ela está sentada de frente para a mesa. Quem está à direita de A é D, quem está à esquerda de A é B. Nessa nova situação aqui, quem está à direita de A é B e quem está à esquerda de A é D. Tá? Então, essa configuração é diferente dessa. A gente pode pensar em outras configurações, tá? E agora, nesse momento, eu peço para que você pause o vídeo e tente resolver o problema. Ok? Tentaram resolver? Vamos ver agora aqui. Aqui, até agora, por enquanto, nós temos 2 configurações possíveis, né? Já falei para vocês que essas 4 aqui são idênticas, são consideradas como uma só, tá? Uma pode ser obtida através da outra, por meio de rotação. Não existe rotação em que eu possa imprimir nessa daqui para eu encontrar essa configuração. Vocês podem perceber isso. Não há rotação que transforme essa configuração nessa. Agora, vamos ver uma outra possibilidade. Vou fixar o A aqui, tá? E mantendo, o C já apareceu de frente ao A de 2 formas, tá? Uma com D à esquerda de C e com B à direita, e aqui eu troquei a posição entre B e D, tá? Então, agora eu vou colocar o B em frente ao A. E aí eu posso ter C e D, tá? E uma outra possibilidade, ainda com B de frente ao A, é ter D e C. Tá? Quem não ficou de frente ao A até agora? O D. Então, eu posso ter C e B, ou B e C, tanto faz, né? E eu posso ter aqui, eu posso ter o C e o B. Tudo bem? Ok? Bom, então essas são as 6 possíveis formas de colocar essas 4 pessoas na mesa. É claro, lembrando, deixando claro que essas cadeiras não estão numeradas, não existe diferença de cores entre as cadeiras. Ou se existir, mesmo que exista diferença entre cores, tá? Mesmo que exista uma numeração, essa numeração não é importante para caracterizar um novo agrupamento. Não está afetando em nada na forma como se coloca, se dispõe essas 4 pessoas na mesa. Tá? O que caracteriza essa disposição é somente a posição relativa entre as pessoas, entre um e outro, tudo bem? Então vamos lá, são 6 possibilidades. Agora, quem nunca pegou esse problema, quem nunca viu nada parecido, é natural que tenha pensado da seguinte maneira, tá? Eu tenho aqui, os 4 lugares, tá? E eu tenho que colocar as pessoas A, B, C e D, tá? Tem que colocar as pessoas A, B, C e D. É natural que tenha pensado assim, eu tenho 4 possibilidades de colocar a pessoa A, tem 4 lugares, né, para colocar a pessoa A. Eu tenho 3 lugares para colocar a pessoa B. Digamos que eu tenha colocado o A aqui. Eu tenho 3 lugares para colocar a pessoa B. Digamos que o B tenha ficado aqui. Pronto. Eu tenho 2 possibilidades para colocar a C. Coloquei a C aqui. E tenho uma única possibilidade, um único lugar para colocar a pessoa D. Só existe um lugar para colocar a D, que já está determinado já, né? Uma única possibilidade, um único lugar. Então, nesse caso aqui, a pessoa teria pensado, tá, em fazer permutação de 4, tudo bem? O que vai dar
4 fatorial. Mas aí a gente percebe o seguinte, que para cada uma dessas configurações, eu tenho outras equivalentes. Na verdade, cada uma delas foi contada 4 vezes. Cada uma foi contada 4 vezes, tá? Então teve contagem devida. Na verdade, o que eu estou encontrando aqui é o quádruplo do que eu deveria encontrar, tá? Eu deveria encontrar esse resultado aqui dividido por 4. Então eu vou fazer isso para obter o resultado correto. Tudo bem? Não é difícil convencer alguém de que para cada uma dessas aqui eu teria outras 3 equivalentes, né? Para cada uma dessas. Então, nessa coluna aqui eu teria mais 3, nessa coluna mais 3, nessa coluna mais 3, nessa coluna mais 3, aqui também mais 3. Essas 3 aqui seriam equivalentes a essa, tá? Então, dividindo por 4, eu teria 4 vezes 3 fatorial sobre 4. Ou seja, 3 fatorial. Então, 6 possibilidades, 3 fatorial, tá? Tudo bem? Então, tá aí. Generalizando, na verdade, aqui eu tenho uma coisa chamada permutação circular. A gente costuma denotar a permutação circular com PC. PC de 4 vai ser 3 fatorial. Se eu fosse generalizar isso para uma permutação circular de N, tá? Pensa aqui no caso 5. No caso 5 é muito natural, é muito razoável você acreditar que aqui eu teria 5 configurações idênticas, né? Então eu teria 5 fatorial dividido por 5, naturalmente como nós fizemos aqui. Ou seja, se eu tenho N objetos, eu teria N fatorial dividido por N. Tá bom? Tudo bem? E eu posso escrever isso assim, ó. N menos 1, N que multiplica N menos 1 fatorial, tudo isso dividido por N, tá? O que é equivalente a N menos 1 fatorial. Ok? Legal? Essa é uma boa maneira de ver problemas de permutação circular, tá? Uma outra maneira de pensar também é a seguinte, tá? Essa é uma maneira muito boa de pensar em permutações circulares, inclusive pensar dessa forma faz com que a gente consiga resolver alguns problemas de uma forma muito rápida, de uma forma muito tranquila. Você que já entendeu as regras do jogo aqui, do que vem a ser uma permutação circular, tá? Deve perceber o seguinte, que quando eu vou colocar a primeira pessoa, digamos que a primeira pessoa seja o A. Eu tenho quantas possibilidades para colocar a pessoa A? Eu tenho uma única possibilidade de colocar a pessoa A, tá? Por quê? Para qualquer lugar que eu coloque aqui, vai ser a mesma coisa, não vai mudar em nada no agrupamento que eu estou produzindo, que eu estou gerando, tá? Então, colocar o A nessa posição ou colocar o A nessa posição é a mesma coisa, tá? Então, ó, pensando assim, a gente vai ter o seguinte raciocínio, ó. Uma possibilidade para colocar o A. Pronto. A partir desse momento, todos esses lugares ficam marcados em relação ao A. O A agora que vai determinar, que a partir do momento que o primeiro objeto é colocado, é que os outros lugares ficam determinados, tá? Eu tenho aqui a direita de A, eu tenho a esquerda de A e tenho de frente a A. Tudo bem? Agora, nesse momento, eu tenho que escolher um lugar para colocar o B. Eu posso colocar o B em quantos lugares diferentes aqui? Em apenas 3 lugares diferentes. Tudo bem? Digamos que eu tenha colocado o B aqui. E agora, para colocar o C, eu tenho 2 possibilidades, tá? Coloquei o C aqui e o D está automaticamente determinado. Eu só posso colocar o D aqui. Tá legal? Então, pensando dessa maneira, com 4 objetos, a gente tem o quê? Isso aqui é equivalente a 3 fatorial. Tá bom? Então, eu teria permutação de 4 igual a 3 fatorial. Usando um raciocínio um pouco diferente, a gente obtém o mesmo resultado. Isso aqui vai dar 6. Que é a resposta do nosso problema, tá? Resolvido pela 3ª vez. Primeiro eu descrevi todas as possibilidades, aqui eu usei o raciocínio de desfazer contagens excessivas, e aqui eu estou pensando da seguinte maneira, o primeiro elemento tem uma única possibilidade de ser colocado na mesa, tá? 6. Generalizando, mais uma vez, tá? Eu tenho N menos 1 fatorial, tá? Não é difícil se convencer de que isso que foi feito para 4 vale para 5, para 6, para 7, para N, tá? N fatorial, tudo bem? A gente está acostumado a resolver, o aluno que já está acostumado a resolver permutação circular, não para se perguntar às vezes nessa coisa, mas do que caracteriza 2 agrupamentos diferentes em permutação circular. Mas para quem está pegando pela primeira vez, é uma coisa que não é muito natural mesmo, tá? Então está aqui, permutação circular de N é N menos 1 fatorial, tudo bem?
Então, só para registrar, vamos ver aqui como é que a gente define permutação circular, tá? O número de permutações circulares de N objetos distintos é o número de modos de colocar esses N objetos em círculo, de forma que disposições que possam coincidir por rotação sejam consideradas iguais. E eu tenho aqui permutação circular de N objetos, de N, né, é igual a N menos 1 fatorial. Tudo bem? Com isso, a gente encerra a nossa aula.